ao leão da tribo de Judá que venceu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Podeis assentar, amados. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. No nosso último domingo do ano de 2024, eu estava assistindo um vídeo de um pastor. Eles estavam realizando o culto de Natal. E ele disse assim: daqui uns dias vamos ter o culto da virada, 2025. Eu tenho muitos projetos, muitos planos para realizar. Terminou o culto, no outro dia ele foi fazer uma viagem, sofreu um acidente e veio a óbito, veio a falecer. Então é muito interessante a gente olhar a vida nessa perspectiva, né? Os planos que nós fazemos, os desejos que nós temos, as metas que nós queremos conseguir, conquistar. Mas a vida precisa ser olhada a partir da ótica de Deus e não da nossa. Nós não podemos viver a partir dos nossos projetos, desejos ou pensamentos. A vida precisa ser analisada, compreendida e vivida a partir de Deus, e não a partir de nós. Amém, querido? Eu quero ler, para a gente dar um embasamento nessa declaração, um versículo da palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo também de número 1. Esse versículo que nós vamos ler, você vai encontrar em praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo, na introdução da carta. Praticamente todas as cartas que Paulo escreveu, ele começa com uma declaração. Ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Amém, amado? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Então, Paulo está entendendo a vida a partir de Deus, e não das suas expectativas ou perspectivas. Entendendo a vida a partir de Deus. E é isso que nós precisamos pensar nessa noite, aqui e agora. Quem nós somos? Aonde nós estamos? O que é que nós estamos fazendo? Será que tudo está de acordo com a vontade de Deus? Se nós analisarmos toda a Bíblia,
ela vai convergir toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai convergir para uma única ideia, um único propósito. Nós falamos aqui todos os cultos sobre isso. Deus não é alguém que tem dúvida sobre coisa nenhuma. Deus, ele não tem um plano B. E nada pegou Deus de surpresa para que ele pudesse elaborar uma saída, uma segunda opção. Ele determinou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele predeterminou, ele organizou, ele, no seu governo, na sua soberania, ele determinou como que as coisas vão acontecer, para que elas vão acontecer, e qual é o propósito daquilo que vai acontecer. Amém, amado? Então, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, só tem uma finalidade. Aquilo que Cristo declara na frente da casa de Zaqueu, o publicano. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, todo o trabalho de Deus, desde o Antigo Testamento, depois em Cristo e depois com a igreja, é para buscar o homem perdido. E ao encontrá-lo, salvá-lo. Mas eu tenho que entender salvação também a partir da perspectiva de Deus do que é salvação. Porque às vezes a gente imagina salvação apenas ser tirado de circunstâncias contrárias. Ou imaginamos que nós tínhamos uma vida horrível, mas depois que nos tornamos evangélicos, crentes, a nossa vida melhorou. E nós achamos que salvação é isso. Mas para Deus, salvar alguma coisa é trazer aquilo para o seu estado original. Amém, querido? Deus não pensa em salvação, a não ser que aquilo que Ele salvou volte a ser aquilo que Ele criou no seu estado mais puro e mais original possível. Amém, querido? Então é sobre isso que nós precisamos pensar. Então eu não estarei salvo, a não ser que eu compreenda quem eu sou, quem me chamou e para que Ele me chamou. Amém, amado? Pois é essa a declaração de Paulo.
Paulo olha a vida, depois que ele é iluminado, depois que o Espírito Santo adentra o seu interior e permeia todo o seu ser, então Paulo começa a olhar a vida a partir dos olhares do próprio Deus. Ele enxerga a sua existência a partir da vontade e propósito de Deus. Então ele declara quem ele é, quem o chamou e para que o chamou. Amém, querido? A nossa vida, ela é repleta de percalços, de problemas e dificuldades, exatamente porque nós não estamos nos alinhando a essa realidade. Então eu imagino que eu fui salvo e agora eu posso escolher o que eu sou, o que eu faço, para onde eu vou. Sabe, irmãos, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que a palavra de Deus nos revela. Deus, em Cristo, Ele não vai ser conivente com a minha forma de entender a realidade. Por exemplo, se você se encontrasse com Nicodemos, você jamais, de forma nenhuma, o repreenderia ou falaria, ou tentaria acrescer alguma coisa na vida daquele homem. Ele é um homem bom, ele é um homem sábio, ele é um homem estruturado, ele é um teólogo profundo, ele é um seguidor zeloso da lei de Deus. Não há nada para se acrescentar na vida de Nicodemos. Aliás, possivelmente, se nós o conhecêssemos, nós nos curvaríamos para ouvir os seus ensinamentos. Nós o chamaríamos para as nossas conferências. Afinal, ele é um homem bom. Ele é um homem sábio. Ele tem uma vida irrepreensível. Profundo conhecedor da lei. Até que ele se encontra com Cristo. Quem é Cristo? É Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então ele vai ouvir de Deus, a história de Deus, a perspectiva de Deus, e a expectativa de Deus sobre aquilo que Ele, Deus, quer gerar em nós. Amém, querido? Então, Cristo olha para aquele homem, que de um ponto de vista humano é irrepreensível, e diz, declara, se você não nascer de novo. Então Cristo está revelando o quê? O plano de salvação. O que é salvação? A partir de Deus. Se você não nascer de novo, você não tem Deus, você não tem o céu, não tem o reino, não tem eternidade, não tem glória, não tem nenhuma expectativa de salvação. Nada. Você não é diferente de qualquer pessoa em qualquer lugar. A não ser que você seja salvo. Salvação é a transformação
transformação total, radical, absoluta e restrita do homem em um novo ser, em uma nova pessoa. É nascer de novo, é ser aquilo que na sua originalidade é o propósito de Deus, um homem liberto do pecado, um homem transformado, capaz de agora ter conexão com o próprio Deus. Amém, amados? Então essa é a forma como o apóstolo está enxergando a vida. Como nós enxergamos a vida? Como é que eu enxergo a vida? Eu sou bom, eu sou um pastor, eu prego a palavra. Eu não causo escândalo, eu não cometo pecados terríveis. Eu acho que eu estou salvo. E a maioria de nós faríamos a mesma declaração. Eu acho. Se o arrebatamento acontecesse hoje, eu acho que eu poderia ser salvo. Eu acho. Porque nós olhamos a partir de uma perspectiva humana. E nós fazemos um comparativo com o próprio ser humano. Afinal de contas, eu não cometo crimes, eu não sou um camarada hediondo, eu não estou numa cadeia, eu não me deito com as meretrizes, eu tenho um certo tipo de vida aceitável e até acima da média humana. Não é assim que a gente olha a vida, mano? Nós olhamos a vida assim. Puxa, eu sou bom. E quando a gente vê um escândalo, aí que a gente se sente melhor ainda, né? Ah, eu não sou capaz de fazer o que esse camarada fez. Graças a Deus que eu não fiz isso. Porque o nosso conceito de salvação é uma mudança de vida. E o conceito de Deus é uma transformação total de vida. É receber uma nova vida. Na verdade, é receber a própria vida de Deus em nós. Amém, querido? Cansamos de ouvir isso. E talvez cansamos de não acreditar nisso. Parece muito difícil, parece muito complexo. O próprio Nicodemos, ele olhou a complexidade daquela situação e disse: como pode acontecer isso? Como que um homem velho como eu pode nascer de novo? Voltaria eu, porventura, ao ventre da minha mãe e nasceria de novo? E Cristo está declarando, primeiro, que nós não temos que fazer esforço nenhum, nem poderíamos fazê-lo. Nós precisamos apenas crer de todo o nosso coração que a presença de Cristo em nós, a chegada dele na nossa vida, pela fé, vai nos transformar, vai tirar de nós aquela natureza caída, vai gerar uma nova natureza. Isso é pela fé, isso é feito por Deus em Cristo em nós. Amém, amado? Não faça conta. Não fique fazendo conta que então você vai imaginar que é impossível. Os apóstolos, por enquanto discípulos, antes de serem apóstolos, eles falaram: mestre, se é assim, é impossível. E Cristo estava falando algumas coisas do reino, e eles olharam para aquilo, e disseram: mestre, se é assim, é impossível.
impossível. E na verdade é completamente impossível se isto depender de uma ação efetiva minha, de uma transformação gerada por mim mesmo, mas é possível porque vem de Deus para nós. Você já orou assim: Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero ser exatamente como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser exatamente aquilo que está no seu coração. Eu quero ser exatamente aquilo que a Bíblia propõe para mim ser. Eu quero ser transformado na medida e na estatura perfeita do próprio Cristo. Eu quero ser Cristo aqui no mundo. Amém, irmão? Possivelmente nós não fazemos esse tipo de oração. Até parece uma coisa muito ambiciosa da nossa parte, né? Ser Cristo. Não, eu quero ser um bom cristão, mas daí a ser Cristo. O problema é que a Bíblia diz que é exatamente assim que nós devemos nos sentir. Quando Paulo declara em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, essa é a nossa declaração, não é uma declaração exclusiva do apóstolo Paulo. É a declaração de todo cristão que se entregou a Cristo e permitiu que Ele operasse salvação em nós, a salvação de Deus. É a geração de uma nova vida, é o fim de uma vida velha, é a morte do velho homem, da natureza caída de Adão, e a geração de um novo homem que se renova para a glória, justiça e santidade. Amém, amado? É claro que nós vamos brigar com isso, sempre. E se o Espírito Santo não nos convencer disso, nós nunca seremos convencidos. Vamos ficar muito felizes em ser aquilo que nós somos. Porque olhamos a vida na nossa perspectiva e não na de Deus. Mas e se eu entender que toda vida, toda fonte de vida procede de Deus, e fora de Deus não há nenhum tipo de vida possível e imaginável, toda vida vem dele, então a minha vida procede dele. Mas que tipo de vida que eu estou vivendo? É a vida que ele gerou, que ele pensou para mim. Irmãos, isso é importante demais para nós. É muito importante. Entender que Deus gerou em mim, através de Cristo, pelo Espírito Santo, uma nova vida. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas, todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Uma nova mente, um novo coração, um novo corpo, uma nova alma, um novo espírito, tudo renovado. E o mais importante, além de renovado, esse nosso novo ser se transforma na morada, na habitação do Santo Espírito de Deus. Amém, querido? Você acha que
existe a menor possibilidade do Espírito Santo morar em mim e eu me desalinhar daquilo que é o propósito único de Deus para a minha vida? Como que pode? Olha, o investimento de Deus para nos transformar. Ele deu o seu Filho deu a própria vida por nós, e agora o seu Filho nos dá o Espírito Santo para habitar em nós. Então é uma obra tão grandiosa, tão poderosa, que o resultado dessa obra é que nos transformamos em uma nova criação, em filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, habitantes do céu, moradores da eternidade. Amém, amado? É interessante nós observarmos essa fala do apóstolo Paulo. Se você ler a abertura das outras cartas, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, praticamente todas ele começa com essa mesma questão. Então Paulo vai nos revelar 3 coisas importantes nessa palavra introdutória das suas cartas. E eu quero que os irmãos entendam que ele não está escrevendo uma introdução para a sua carta apenas para criar conteúdo aqui, irmão. São revelações daquilo que ele realmente entendeu a partir de Deus. Ele está falando através do Espírito Santo. Então ele vai nos revelar as 3 coisas mais importantes para a nossa vida. Primeiro, ele sabe quem ele é. Talvez seja uma das coisas mais importantes de nós sabermos. Eu, Paulo, então ele sabe quem ele é. Você sabe quem você é? Quantas vezes, na manifestação da nossa vida, nós não sabemos exatamente quem nós somos, e mais, dependendo da situação, nós descobrimos que nós somos alguma coisa que nem nós gostaríamos de ser. Isso significa que a nossa identidade está oscilando. Por exemplo, quando tudo está bem para mim, eu sou um camarada calmo, tranquilo, amável. Quando as coisas não estão bem, eu fico zangado, apreensivo, nervoso. E às vezes eu falo algumas coisas que machucam, ou me irrito. Isso significa que a minha identidade ainda está confusa. Eu não posso dizer eu sou o Elias. Porque quando ele diz eu sou o Paulo, ele está dizendo eu sou o Paulo original. Amém, amado? Alguém está entendendo isso, amado? Faz sentido isso? Então quando ele diz eu, Paulo, ele está declarando o Paulo pensado por Deus. Então eu só posso dizer eu, Elias, a partir do momento em que as circunstâncias não me afetem. Eu não seja alguém com sombras de variação. Eu seja o mesmo Elias, quando tudo está bem. E quando tudo está mal. Quando eu tenho e quando eu não tenho. Quando eu estou feliz e quando eu não estou com motivações para estar feliz. Os irmãos entenderam que não pode haver
sombra de variação em nós, se nós entendermos nossa identidade. Quando ele diz eu, Paulo, ele diz eu sei o ter, eu sei o não ter, eu sei o passar fome, eu sei o estar numa mesa de fartura, eu sei o estar livre, eu sei estar preso, eu sei o passar fome, frio, eu sei o passar calor, eu sei o ter, eu sei o não ter, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, porque eu sou Paulo. Amém, amado? Você já ouviu essa conversa assim? Você está meio diferente hoje. Alguém já ouviu? Principalmente marido e mulher, né? Está acontecendo alguma coisa? Parece que você está diferente hoje. Ah, não fala comigo não estou bem hoje não. Você consegue ver Paulo agindo assim? Alguém consegue imaginar isso? Silas cutucou ele lá na prisão e falou, Paulo, você está estranho hoje, está quieto. É porque nós estamos presos aqui, Paulo? Alguém leu isso na Bíblia? Não, né? Não tem, né? Paulo estava amarrado numa prisão. Podemos imaginar, sem sombra de dúvida, um chão todo sujo, com fome, com sede, o corpo marcado por toda a dor, toda a aflição que ele passou. E ele começa a adorar e glorificar o nome do Senhor. Então ele é Paulo. Amém, amado? Você já imaginou Deus olhando para nós? Torcendo, né? Não, hoje ele está bem, ele vai chegar na igreja, vai glorificar, vai dar uns glória, vai bater palma com alegria, vai cantar. Não, hoje ele está bem. Mas quando ele olha para nós, vê a gente chegar assim meio triste, cabisbaixo. Senta ali na cadeira, não senta, né? Se joga, né? Pá. Fala, hoje vai dar ruim. Hoje ele não canta. Hoje até a palavra vai estar ruim para ele. Alguém está entendendo isso? Alguém já passou isso? Então Deus tem que ficar torcendo para a gente estar bem. Ele não pode confiar muito em nós. E como nós ouvimos a mensagem aqui na terça, não pode dar muito talento para nós, né, Luiz? Pode confiar muita coisa, né? Então, quando ele declara, eu, Paulo, ele está consciente, convicto de quem ele é. Amém? A segunda coisa que ele vai nos ensinar, eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus. E aqui, amado, nós precisamos abrir um espaço para entender o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, primeiro, ela é santa, ela é justa, ela é poderosa, e ela é magnífica, mas ela é soberana. A vontade de Deus vai acontecer, quer nós queiramos ou não, porque é a vontade de Deus. Jesus, na condição de homem, disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, qual é a vontade de Deus para mim? Ou, eu fui chamado pela vontade de Deus. Quantos de nós pode declarar convictamente que tem um chamado? Eu, Elias, chamado pela vontade de Deus. Agora imagine o seguinte:
Se eu fui chamado pela vontade de Deus, a vontade de Deus é que eu entenda plenamente, compreenda plenamente qual é o significado da minha vida, da minha existência nesse mundo. Amém, amado? Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Quando Deus cria toda a imensidão do universo, Ele cria pela sua vontade. A sua vontade determinou que Ele criasse. Então Ele foi criando as coisas pela sua vontade. Ele cria o tempo, o espaço e a matéria. São as três primeiras coisas que Deus criou pela sua vontade. Tempo, espaço, matéria. No único versículo você encontra isso. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço. E a terra, matéria. Pela sua vontade. Você já parou para pensar que no espaço sideral, nesse espaço astronômico, residem trilhões, 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 trilhões e trilhões e trilhões de planetas, estrelas muito maiores do que a Terra? E elas estão ali ocupando um espaço, orbitando no espaço, pela vontade de Deus. Então elas não se mexem, elas não vão sair dali, porque há uma vontade determinando que eles estejam ali. Amém, amado? Então, quando nós falamos da vontade de Deus, nós estamos falando do propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus? Se Ele me chamou pelo seu propósito, pela sua vontade, então eu tenho que declarar: eu, Elias, chamado pela vontade de Deus, para quê? E aí é que Paulo vai trazer a terceira revelação. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. Amém, querido? Entenda uma coisa. Toda a vontade de Deus passa por Jesus Cristo. E toda a minha ligação com Jesus Cristo passa pela vontade de Deus para que eu seja algo por Cristo. Porque qualquer coisa ou pessoa que exista e não é por Cristo, Ele próprio, Cristo, disse: logo é contra mim. Ele disse: quem não é por mim, logo é contra mim. Quem não ajunta comigo está espalhando. Então a minha vida, ela é fundada exatamente nessa perspectiva divina. Eu, Elias, chamado pela vontade de Deus para ser pastor por Jesus Cristo. Amém, querido? E se, nesse exato momento, eu não for exatamente aquilo para que Deus pensou que eu fosse? Alguém está entendendo isso, mano? Alguém está entendendo isso? Aqui entra uma questão muito séria. Você não pode ser aquilo que não foi pensado a partir de Deus em Jesus Cristo. Você não pode ser.
Você tem que ser aquilo que a vontade de Deus te chamou para ser. Se a vida é pensada a partir de Deus, e se a vida ela é uma direção de Deus, uma dádiva de Deus, um presente de Deus, e que nós responderemos a Ele pela nossa vida. Então eu preciso entender nesse exato momento pelo menos essas 3 questões básicas. Quem eu sou? Se eu fui chamado pela vontade de Deus, o que eu sou em Cristo? Se eu te perguntar o que você é em Cristo agora, talvez você vai ter uma certa dificuldade de responder. Então todos nós deveríamos pegar esse versículo e colocar assim: eu, Elias, chamado pela vontade de Deus para ser um pastor de Jesus Cristo. E aí, não importa exatamente o que você importa se o que você é um chamado de Deus para Jesus Cristo. Amém, amado? Não importa. E aí entra uma outra questão importante. Tudo que nós somos só tem um objetivo. Não é para você ganhar dinheiro, não é para você ficar rico, não, amado. Tudo que você só tem valor, só tem um objetivo se isto for para a glória de Cristo, se isso estiver revelando Cristo, se isto é um chamado de Deus para que através da sua vida Cristo seja revelado. Amém, amado? Então você pode dizer: eu, João, Maria, Pedro, chamado pela vontade de Deus para ser um mecânico, um eletricista, um pintor, não importa, mas que aquilo que você tenha por finalidade a glória de Deus, o nome de Cristo ser revelado naquilo que pela vontade de Deus você é. Amém, amado? Isso significa que o meu objetivo não é ser para mim, é ser para Cristo. E toda a minha vida deve girar em torno disso. Aquilo para qual eu fui chamado. É importante a gente entender isso. Eu conheci um evangelista. E ele foi chamado para ser um evangelista lá no Morro do Rio de Janeiro, onde o PCC, ou esses grupos organizados, são governo, são donos. E ele é um médico, um enfermeiro, quase um médico. Então ele entendeu que ele é fulano de tal, pela vontade de Deus, médico para Cristo. Amém, amado? Então ele trabalha lá e usa aquilo que ele tem para evangelizar, para ganhar almas. De traficantes, de pessoas comuns, não importa. Ele entendeu que aquilo que ele é um chamado de Deus. Amém, querido? Não importa o que você importa se isso é um chamado de Deus, e que se isso é para
a glória de Deus. Se no teu ambiente de trabalho, no local onde você reside, onde você se manifesta, se a glória de Deus está na sua vida, e se você está transmitindo essa glória, e se pessoas estão sendo salvas, se pessoas estão sendo curadas, transformadas, porque você existe para a glória de Deus. Amém, querido? Então você pode declarar: eu, diga o seu nome, chamado pela vontade de Deus para ser o que você é. O que você é, querido? Você já orou: Senhor, eu tenho tal profissão, mas eu quero que isso que eu sou seja glória para o teu nome, seja um chamado. Como o Senhor me deu a oportunidade de estar envolvido com um monte de gente, que isso seja o chamado da minha vida. Que eu possa anunciar o teu reino. Que as pessoas me procurem sabendo que em mim há o Espírito Santo. Que as pessoas sejam curadas pelas minhas palavras. Sejam salvas pela minha presença. Então, quando Paulo dizia isso, eu, Paulo, ele sabia quem ele era e não havia mais variação na sua vida. No seu humor, ele era Paulo sempre. Incircunstancialmente. Foi ele que cantou o cântico de vitória lá em Romanos 8, a partir do versículo 29, 30, 31 a seguir, quando ele declara: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Dor, doença, enfermidade, dinheiro, falta de dinheiro, anjos, demônios, morte, vida. Ele diz: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem tronos, nem principados, nem potestades, nem nada, absolutamente nada me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, quem é você? Eu vou falar: eu sou, e depois você vai falar o seu nome. Amém? Precisa ensaiar, sim ou não? Você sabe o seu nome, amado? Quem sabe o nome certinho aí? Sabe, né? Eu vou falar o meu, não precisa falar o meu, viu? Fala o teu. Amém? Todo mundo sabe o nome certinho, né? Eu sou Elias. Não. Quando eu falar eu sou, eu vou falar Elias, você vai falar o teu nome. Não precisa repetir eu sou. Combinado? A gente tinha que ter ensaiado, né? Eu sou Elias. Você vai falar só o teu nome. Vamos de novo. Eu sou Elias. Saiu o teu nome? Saiu. Chamado pela... De novo. Chamado pela... Aí eu vou falar para ser e eu vou falar o que eu sou. Você vai falar a tua profissão, ou até teu ministério, se você quiser, não importa. Você sabe o que você é? Todo mundo sabe? Temos aqui padeiro, eletricista, encanador, pintor, bastante profissão, né? Então vamos lá. Para ser pastor, você já tinha que ter falado junto com a minha fala. Para ser pastor, você falou a tua profissão, mano? De Jesus Cristo. Então nós ensaiamos, agora vamos falar tudo direto, mano. Vou ler tudo direto aqui. Você vai colocar o teu nome, a tua profissão de Jesus Cristo. Então eu vou ler, não esqueça quem você é e qual é a tua profissão.
Eu sou Elias, chamado pela vontade de Deus para ser um pastor de Jesus Cristo. Amém, amado? Então agora você sabe quem você é. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida. Então não chegue no teu trabalho sem entender que você tem uma missão. Entenda que Deus colocou uma missão na sua vida. Que você é um agente de transformação, um agente de milagre na terra. Amém, querido? Você sabia que o maior trabalho que o diabo tem é para tentar nos persuadir a não entender quem nós somos? Por isso que às vezes a gente tem um sintoma estranho, né? Estou desanimado. Uma coisa você fala, estou desanimado, o diabo falou, te venci. Porque você não sabe quem é você, não sabe se você foi chamado, e você não sabe para que você foi chamado. Estou desanimado. Não tenho força, não tenho coragem. Não sei nem se Deus me chamou. Não sei nem o que eu estou fazendo nesse mundo. Então o Espírito Santo vem e toca na nossa consciência. E quando a nossa consciência é iluminada, nós sabemos quem nós somos. Isso é importantíssimo, amado. Nós sabemos que nós temos um chamado pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que está sobre a nossa vida. E não importa o que nós somos, tem que ser para a glória de Cristo. Cristo tem que ser glorificado na tua profissão, no que você é. Você quer prosperar na tua profissão? Use ela para a glória de Deus. Deixa o Espírito Santo te usar. Às vezes você está se esforçando, querendo prosperar na tua profissão com a tua força, sem entender que Deus te colocou ali estrategicamente. Ele foi te plantando ali estrategicamente para que, através da sua vida, a glória dele fosse manifestada, a vontade dele fosse entendida e Cristo fosse glorificado na sua vida. Amém, amado? Você pode se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós podemos orar em cima desta palavra. Quem sabe começar um ano entendendo quem nós somos. Quem sabe começarmos um ano entendendo que Ele nos transformou, Ele nos salvou, querido. A salvação dEle é o estado original, é o homem espiritual, é o homem nascido de novo, que vive para a glória dEle. O nome dEle é exaltado na nossa existência. Na sua oração especial por Augusto e Alice, estão no hospital. Alice não está bem, mas Deus está bem. E Deus é poderoso para cuidar dessas vidas. Eu creio, amado. Mas eu quero que você entenda quem você é, o teu chamado e por que você foi chamado. Feche teus olhos, abre o teu coração, amado. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar: Senhor, nessa noite eu sei quem eu sou. Chamado pela tua vontade para ser de Cristo Jesus. Abra sua boca, não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo roubar a tua identidade. Oh glória, sei
Seja tocado pelo Espírito de Deus. Seja tocado nessa noite pelo Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Ei. Oh, glórias. Oh, Pai, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu fui chamado para ser, para a glória de Cristo. Oh, Espírito de Deus, nessa noite, vem revelar, Senhor, em cada coração, em cada vida, o teu propósito original. Oh, Pai da glória, santo é o teu nome, santo é o seu nome, Senhor. Oh, Espírito de Deus, você pode abrir a sua boca e declarar quem você é. Oh, Pai maravilhoso. Ei. Oh, Espírito da glória, se move em nós. Se move, Espírito Santo. Maravilhoso Deus da minha vida. Oh, glória, 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 glória. Seja tocado, seja avivado, seja curado nessa noite. Ei, glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu levanto esses nomes aos céus, porque eu creio que eu tenho um chamado. E em nome de Jesus eu oro por essas vidas, invocando o teu nome, Senhor, para curar, libertar e transformar. Deus da minha vida, Deus do meu amor, Deus, aleluia. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia, Pai de amor. Bendito é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Espírito de Deus. Oh, Senhor da glória, amado da minha alma, Senhor do meu coração, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és glorioso, Pai. Oh, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, meu amado. Que o teu nome seja glorificado em cada vida. Que a nossa existência te glorifique. Que a nossa profissão te glorifique. Que o nosso ministério te glorifique, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Seja adorado, seja adorado, seja adorado em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és o Rei, Tu és paz. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós aplaudimos o Teu nome agora, nós te aplaudimos, nós te aplaudimos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus.